uma das coisas mais interessantes em relação à vida virtuosa é ela ser, no meu entender, resultado de escolha. Aham. Né? Porque se ela resulta da minha escolha, é sinal de que eu fiz por desejá-lo, e não porque eu não tinha como não fazer. Aham. Minha obrigação é o que eu não tenho como não fazer. Aham. Mas aquilo que é escolha é virtuoso. Aham. Né? É, se a gente olha a tradição ocidental, ela tem duas linhas que são muito marcantes. Uma é uma concepção mais trágica da vida, que é a concepção greco-romana. Aham. Isto os deuses decidem, e lamento, ou você agrada os deuses, ou eles te perseguem. Aham. Né? Essa concepção trágica da vida é uma concepção em que não há escolhas. Se você olhar as grandes tragédias, todas elas lidam com a ausência de escolha. Aham. Pega Édipo, por exemplo. Aham. Ele não teve escolha. Né? Ele nasceu, o pai foi alertado de que ele poderia ter um filho que ia matá-lo, né? A mãe foi alertada de que poderia gerar alguém que ia produzir uma desgraça na família. Né? E quando ele nasceu, a mãe não teve o que fazer, o pai doou, mandou matar, a moça, a ama que o pegou, entregou para outra, ele foi criado num outro lugar, e um dia encontra o pai e o mata, depois transa com a mãe, depois tem filho com a mãe, etc. E não deu para fazer nada. Os Aham. deuses escolheram, acabou. Aham. Nós somos apenas um joguete que ouve a risada dos deuses lá no fundo. Aham. Essa visão trágica é aquela que não é escolha. Daí a noção de destino, a noção de fatalidade, a noção de vida já escolhida. A concepção que vai trazer a noção de escolha é a judaico-cristã. Aham. A noção judaico-cristã ela introduz a percepção da possibilidade de você decidir. Adão e Eva são colocados num lugar na narrativa hebraica e ali eles vão viver num canto de felicidade. E a divindade diz a deles a eles: façam tudo o que vocês quiserem, menos comer da árvore do bem e do mal e da árvore da sabedoria. Aham. O que eles fizeram? Fizeram. E por que fizeram? Porque quiseram. Aham. Não eram obrigados a fazer. Fizeram porque quiseram. Vida é escolha. A tal ponto que na narrativa dos cristãos, quando Jesus está prestes ao seu sacrifício na visão cristã, ele pode escolher. Aham. Tanto que ele diz: se der, afasta de mim esse cálice. Aham. Certo? Ora, eu estou insistindo nesse ponto por uma razão. Uma concepção como a greco-romana, não há escolhas. Uhum. Numa concepção como a judaico-cristã, a vida não é tragédia, ela é drama. Uhum. No dramático é escolha. Uhum. Que seja os 5%, sejam 20, 40, etc., existe um território meu de escolha possível. Uhum. Certo? No karma, Existe a escolha. existe escolha. Existe. Isso significa que eu faço o que eu quero e, portanto, sou virtuoso ou não, se desejar. É Se isso? desejar. Eu faço a E escolha. se eu não desejar? Tem algum efeito? Sim, vai ter. Qual? De tudo. De tudo que você fizer. Se eu estou com sede e não bebo água, eu continuo com sede. Se eu bebo água, ela passa. Então, Isso. aquilo que você E faz... se eu escolher decisão, não ser bom, tem alguma consequência? Sim, provavelmente terá. Será considerado um homem não bom. Provavelmente Eu terá não ligo. perseguições. Brincando assim, eu não Certo. ligo para isso. Independente se você liga ou não, né? Vão acontecer coisas que virão como consequência daquilo que fez. Se eu roubo uma pessoa na rua, eu vou ficar assustada porque alguém pode ter percebido. Ou eu não vou me importar de ser presa. Aí eu sou presa e fico lá na cadeia e também não me importo de estar presa, mas eu queria estar fora. Então eu vou criar condições adversas para o meu próprio bem-estar. A razão da minha questão, Mônica, ela é assim: na concepção judaico-cristã, não basta dizer que você pode fazer escolha, tem que dizer que você tem consequência. Ah, sim, tem Isto consequências, se sim. você não faz a boa escolha, você vai viver pela eternidade distante da divindade, você vai viver no inferno. Ok, No budismo, como é que você lida com o isso? inferno é É temporário. temporário. Tudo é temporário. São os outros, não. Eles são, tá dentro de nós, Tudo- diz você e o Carlinhos. Como o céu também. O céu também está dentro de nós, o céu e o inferno. Depende, a ideia é aquela muito básica do samurai que está embaixo da árvore, né? E passa o monge, ele falou: eu não acredito em céu e inferno, o que você está falando? E ele disse: você também é um samurai de nada, é um ignorante, não entende nada. Ele fica bravo, começa a puxar da espada e o monge: esse é o inferno. Ele ri, coloca a espada e esse é o céu. Então está em nós. Como é que nós lidamos com isso, né? Mas no budismo nada é eterno.
Não há eternidade, não há nada fixo nem nada permanente. Tudo está num processo incessante de transformação. Então, céu e inferno, você fica por tempos correspondentes àquelas ações. Fiz ações benéficas, eu vou passar um certo tempo correspondente ao nível de benefício, de benesse que foi, eu fico no céu, numa boa condição, de alegria, de contentamento, de plenitude. Se nisto eu faço alguma coisa que não é benéfica, eu vou passar algum tempo num mundo intermediário. E se eu faço uma coisa muito má, com muita má intenção e criei uma situação maléfica, mesmo sem a má intenção, eu vou passar num tanto de sofrimento. Mas esse sofrimento também não é eterno. Então, o que baseia-se o budismo tudo é que não há nada permanente. A impermanência de um eu. É aquilo que eu chamo, que eu sou assim, é uma identidade fluida que não é fixa nem permanente. Porque conforme nós aprendemos e nós lemos, estudamos, estamos com outras pessoas, vou me transformando. Então eu não sou mais aquele que eu era. Então não tem um eu permanente. Não existe, não é bom nem ruim, é como é. Por isso que eu digo, a gente vai entrar no plano, não é nem bom nem ruim, não tem valor isto. Somos assim. A vida é movimento e transformação. E todos nós estamos o tempo todo nos transformando. Neste processo, podemos escolher uma direção. Que, se estamos falando de vícios e virtudes, podemos escolher ou o caminho da virtude ou o do vício. Uma das bases da noção virtuosa ética do Ocidente judaico-cristão é que a vida é uma. Não é casual que na teologia judaico-cristã haja a exclusão da reencarnação. Porque a reencarnação possibilitaria o enfraquecimento da noção ética de conduta. Uma das coisas mais fortes desta ética é que ou é agora ou é agora. Isto é, você não tem uma segunda chance. Portanto, seja bom aqui. Você não terá outra ocasião de fazê-lo. Buda dizia isto. Quando o budismo vai para outros países, começa a pegar valores culturais de outros lugares e do hinduísmo, que é reencarnacionista. Sim, claro. Buda, ele não é hinduísta. Não é. Ele condena, inclusive, o hinduísmo e o sistema de castas. Você não é um sacerdote, um brahmana, enfim, o topo da pirâmide social, porque você nasceu filho de, mas porque você tem o procedimento, o pensamento, a ação e a atitude de um brahmana, de um ser nobre. Então, a nobreza não é de família, mas é do seu comportamento, da sua escolha, do seu discernimento. E aqui vem um ponto para a Carol ficar irritada. Né? Porque ela inclui nessa reflexão o livre-arbítrio como sendo um componente virtuoso. A generosidade é uma escolha, mas o livre-arbítrio não. Não, ele existe, ele é. Nesse sentido, eu não colocaria, né, o livre-arbítrio como sendo uma virtude. Porque ele não é objeto da minha escolha. Até ao escolher, não escolher, estou fazendo a escolha pelo óbvio. Quando Sartre diz o homem é um ser condenado a ser livre, pode ser um jogo de palavras? De maneira alguma. Dentro da filosofia sartreana, coloca uma condição mais funda. Eu não escolho se eu sou livre ou não, eu sou. O modo como eu vou exercer essa liberdade, aí sim é a escolha. Porque vai ter consequência, né? Eu diria que o livre-arbítrio é uma condição. Se ele é uma condição, então ele não é uma virtude. Não, também concordo. Nessa hora, se a gente for achar uma noção que possa colocar, né, você colocou o livre-arbítrio aqui nessa tua lista? Não, né? Se eu fosse colocar o livre-arbítrio como uma virtude, eu diria, não, ele não é. Né? Acho que virtude mesmo no campo da decisão por si mesmo é algo que não tem, né, uma descrição no campo dessa virtuosidade. Uma parcela das religiões impede a noção de livre-arbítrio. Né? Agostinho, que nós mencionamos aqui antes, ele enfrentou uma encrenca danada, porque ele acreditava, obviamente, em livre-arbítrio. Né? Mas ele tinha uma encrenca para resolver que era de natureza lógica. Né? Que você já leu isso na teologia cristã, que é uma das maiores encrencas do cristianismo. Eu não sei como é que as marcianistas resolveram isso. Que é assim, se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, e se Deus é eterno, antes dele fazer o cortelo ou a monge, isto é, permitir a minha existência, ele já saberia se eu ia para o céu ou para o inferno.
por que que ele me fez? Aham. Sabendo que eu ia para o inferno, Aham. ou que você ia para o céu. Aham. Isto é, por que que ele me criou se ele já sabia que eu ia para o inferno? Aham. Essa é a teoria da predestinação. Aham. Agostinho enfrentou isso com uma discussão séria, que ele não resolveu de vez, que ele vai falar das escolhas e vai falar das virtudes. Aham. Né? Você vai saber a priori, nunca, Deus é que sabe se você vai para o céu ou para o inferno. Por que que ele fez? Porque ele quis. Aham. Está resolvido. Tá. Aham. Agora, o que que você faz com a tua vida nessa hora? Se você já está condenado desde sempre, ou ao céu ou ao inferno. Aham. O Lutero era agostiniano, ele era monge agostiniano. Portanto, ele estudou Agostinho de perto. Aham. Quando ele faz a ruptura com o mundo romano, ele vai trazer essa discussão de novo. Aham. Mas quem vai lidar com isso de modo mais intenso, e eu estou demorando exatamente porque isso importa Aham. nesse passo, é Calvino, Aham. que não era monge, né, e que não tinha esse vínculo, que era suíço, estava numa outra lógica, e que vai dizer assim, existe uma predestinação. Se Deus sempre soube se eu ia para o céu ou para o inferno. Por isso, eu só posso contar com a misericórdia divina. É Ele que vai decidir se Ele altera a minha rota durante a minha vida. Aham. Aham. Adianta eu fazer obras? Ele diz, não. Essa é uma coisa dificílima de lidar com a teologia reformada. A de Rubem Alves, por exemplo, que era presbiteriano. Né? Adianta eu fazer alguma coisa e aí Deus vai ficar com piedade de mim? Aham. Não, que é só a misericórdia dele que vai resolver isso. Aham. Então, como é que eu faço? Alguns estão destinados ao céu, outros ao inferno. Deus dá uma dica para saber se vai para o céu ou para o inferno. Se você é alguém que tem bens, propriedade, posse, é sinal de que você está abençoado. Não é que a riqueza te salva. A riqueza é indicação de salvação. Certo? Não é porque você mora bem que você está salva. É porque porque está salva, mora bem. Por isso, em relação a quem tem bens, é sinal de salvação. Quem não tem, eles têm que ser cuidados, porque, lamentavelmente, você tem que ser com eles fraterno. Por que eu dei essa volta toda? Para chegar a um ponto. O livre-arbítrio, ele é uma discussão antiga, né? E ele coloca para nós a ideia de escolha. E eu volto ao ponto que você falava agora. O karma resulta de escolha. Né? Tem algumas coisas fixas, outras não fixas, né? Como tudo, né? O que é fixo, que você acha? Onde você nasceu. O pai e a mãe que você nasceu, você não pode mudar. Você diz, eu queria ter outro pai, outra mãe. Não posso, porque são meus pais. Mas o que eu faço nisso? Meus pais podiam ser pessoas que fossem muito más, por exemplo, né? Por exemplo, eu venho de uma família que tinha escravos. Então, eu venho de uma família que pensava de negros como coisas separadas e sem alma, etc., lá na ancestralidade. E eu trabalho exatamente para a inclusão e pelas cotas. Então, eu não repito esse modelo. Embora eu tenha nascido e tenha tido influência de pessoas que podiam ser discriminatórias, eu vivi outra realidade. Eu não continuo isso, então eu mudei essa. E acho que a gente muda o karma da família. Você não muda só o karma individual. E você não muda só daqui para o futuro, você muda daqui para o passado. Porque o tempo é uma coisa só, ele é circular. Então aquilo que você faz e que você se manifesta neste momento está influenciando tudo o que já foi, o que será, que é o seu livro, né? Porque é o de agora. Sim. E neste agora faço escolhas. A minha recusa a admitir que essa trajetória dos séculos passados, elas tenham efeitos deletérios negativos agora, vem tal como você, e eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com virtude, vem não porque eu sinta vergonha. Porque eu não posso sentir vergonha do passado escravagista, porque eu não vivi, eu tenho responsabilidade em relação a isso. Eu não sinto vergonha. É que não é justo que aquela condição, naquele momento, vitime pessoas que estejam nessa condição hoje porque elas tiveram essa trajetória que elas não escolheram. Se não foi escolha dele, agora vou voltar ao teu karma. Sim. Se não foi a escolha dele ser descendente de escravizados, é escolha minha que essa escolha que ele não pôde fazer não o afete negativamente agora, sendo dele parceiro, né, num projeto de luta que eu acho que caminha para algo dificílimo de estabelecer, que não é justo. E o que é justiça? Que é uma das virtudes, não é a justiça em si, mas é ser justo. Né? Uma pessoa justa. Você tem alguma ideia do que é uma pessoa justa?
Eu sempre lembro daquela brincadeira que faziam, tinham coisas ímpares para serem divididas e ninguém conseguia fazer a divisão, então vamos chamar Deus para fazer a divisão e que Deus disse assim, para você fica esse montão, para você fica sem nada. Exatamente. Essa é uma história sufi, É, a história não é? dos islâmicos. Não é bom É isso? maravilhoso. Então, o que é a justiça? O que é ser uma pessoa justa? Eu digo mais adequação. Eu gosto muito de usar a palavra ser adequado às circunstâncias. O que é adequado nesta circunstância e neste momento? Eu não tenho padrões pré-estabelecidos que vai funcionar em qualquer lugar. E isso é um erro que as pessoas se prendem. Então, eu tenho um conceito de justiça e de ser justo e eu tenho que me espremer e caber lá dentro. O que é adequado nesta circunstância? Neste momento, num caso específico. Por exemplo, a nossa Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Nós não somos iguais. Por que nós vamos tratar iguais as pessoas que são tão diferentes entre si? Você tem vários filhos, você não pode tratar todos iguais. As necessidades de cada um são muito específicas. Você não pode dar a mesma roupa do mesmo tamanho para os três, porque eles podem ser de tamanhos diferentes. E nós queremos dizer que ser justo é tratar todos de forma igual. Isso, para mim, é falso. O que é adequado a essa circunstância? Sim. Há uma diferenciação, você sabe, até na terminologia na área de educação, entre igualdade e equidade. Sim. Né? Porque a noção de igualdade, que é aquela que está na lei, é que você dá o mesmo tratamento às pessoas em função da fonte do direito. Equidade é você dar aquilo que é necessário de acordo com a necessidade. Isso. Né? Nesse sentido, acho que a noção de adequação ela é bem precisa. Eu acho que a noção de ser uma pessoa justa é aquela que não desequilibra, eu estou lidando aí de propósito com a palavra equilibrar, né? Não desequilibra a condição de existência em relação àquilo que é preciso fazer. Né? Por exemplo, uma pessoa justa é aquela que não é excludente, que não é segregacionista. Uma pessoa justa é aquela que não é tendenciosa no sentido de trazer para ela aquilo que não é correto apenas porque a beneficia. Uma pessoa justa é aquela que não produz vitimação. A noção de justiça ela é muito variada. Né? Aquilo que eu mais gosto aparece num dos salmos, né, da Bíblia hebraica, que até serviu de lema da campanha da fraternidade dos católicos um dia no Brasil, que eu acho maravilhoso. Que é uma frase que diz: justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Você sabe e eu sei o que é paz. Né? Paz é quando você, né, não tem ausência de alimento adequado, quando você está em paz, viver em paz. Ter paz é quando não há distorções, não há colisões, não há exclusões. Quando você e eu temos escola adequada, moradia digna, trabalho que seja honroso, isso é paz. E o que é justiça? É todos terem paz. Né? Eu acho que a noção de justiça mais nítida que eu vejo está nessa direção. Justiça é todos terem paz. E paz é a recusa ou a impossibilidade de diminuição da dignidade das pessoas em relação à integridade da vida, em relação à integridade, né, daquilo que ela age. Eu acho ser justo um dos movimentos mais complexos como virtude. Né? Você citava pais, você é mãe, é avó, eu sou pai e avô. É difícil ser justo, mesmo com os filhos e filhas. Com os mais distantes é um pouco mais tranquilo, certo? Mas aqueles que estão no teu cotidiano, a noção de justiça é um pouco mais complexa. Quando você diz que não dá para tratar os filhos do mesmo modo, eu fiquei pensando, você fez isso? Você tem uma menina, Eu só tenho uma filha. mas você tem 2 netos. Tenho 2 bisnetos. Tem 2 bisnetos. E? Como será, né? São muito pequenos agora, né? Mas em tratá-los igual significa gostá-los do mesmo jeito? O gostar é uma coisa separada disso, né? O gostar é diferente. O amor e a ternura que pode sentir por todos é uma coisa, mas a necessidade de cada um é específica. Eu tenho, por exemplo, uma moça que me acompanha muito, ela tem 3 filhos. Um deles nasceu e ele tem bronquite, asma. Então, ele sempre é aquele menino que ela precisa dizer, põe o casaco, não fique molhado. Os outros não, podem ficar na lama, mas você não pode. E eu preciso cuidar deste um pouco diferente dos outros. A necessidade deste não é a mesma dos outros.
A necessidade de alimentação, de afeto. Eu tenho uma irmã, minha irmã era uma pessoa que não gostava muito a Branca, não gostava muito de beijo, abraço, de colinho. Eu gostava do colinho da mamãe. Então não é porque eu ficava mais no colo da minha mãe que ela gostasse mais de mim. Mas eu tinha essa necessidade de afeto físico que a minha irmã não tinha. E a tua irmã nunca disse isso não é justo. Ela sempre achou que não era, você é a queridinha da mamãe. Mas como a queridinha da mamãe? Eu sinto essa necessidade, esse prazer de estar perto com ela e de estar em contato físico com ela, que ela não sentia. Mas não significa que a mãe ama menos porque não faz isto. Essa é a diferença. O olhar, o filho, vamos pensar, Caim e Abel, né? Sim. Eles têm inveja um do outro, né? Acabam, chega um determinado momento, você é o favorito do pai, você é o favorito da mãe, porque que gosta mais de você, porque tem mais afinidade. E tem. E não pode negar que tenha. Pode gostar de todos os filhos, mas tem alguns que a gente tem mais afinidade ou não, como amigos, como parceiros de trabalho, como pessoas que encontramos no mundo. Algumas a gente tem mais afinidade e é mais fácil de relacionar-se, e com outros é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas não é que tem uma preferência por, houve mais afinidade. E se há mais afinidade com uma pessoa, você sabe a necessidade dessa pessoa com mais clareza. O outro, que é mais retraído e mais fechado, você vai ter que descobrir que realmente o que essa pessoa precisa, porque ela não é capaz de se manifestar e dizer. E aquele outro fala. Então, não somos iguais. Nós somos capazes mais de definir a justiça por exclusão, Aham. né, do que por presença. Quando eu digo isso não é justo, Aham. né, eu sou capaz de caracterizar. Aham. Por exemplo, o privilégio não é justo. Aham. Aliás, dentro da palavra privilégio está essa ideia, porque Ah. privilégio significa uma lei só para você. Aham. Né? Como se tivesse uma lei só para você. Você Aham. não precisa fazer isso, você não precisa ficar na fila, você não precisa aguardar para receber, etc. Aham. Isso é privilégio, uma lei exclusiva. Aham. Quando eu digo o privilégio não é justo, nós estamos apoiados no quê? Né? Quando eu digo o privilégio não é justo é porque se nós estamos numa sociedade de iguais, então não pode haver privilégio. Mas diz assim, não, mas não estamos numa sociedade de iguais. Ok, nós não estamos numa sociedade iguais no sentido da história, da etnia, da cultura física, nós estamos numa sociedade iguais perante a lei. Pois bem, o privilégio não é justo perante a lei. Mas ele não é justo ou ele não é legal? Aham. Isto é, o privilégio ele é injusto ou é ilegal? Aham. A legislação veda o privilégio. Ok, então ele é ilegal, mas é justo. O direito lida com justiça ou com lei. Aham. Né? A gente sabe que nem tudo que está no direito está lidado com a ideia de justiça. Aham. Né? É muito complexa essa ideia. Eu acho que a gente vai ter que explorar um pouco mais essa percepção, né, sobre o que é que impacta a noção do que é justo. O que é uma pessoa justa? Quem é o clássico exemplo do justo? Salomão. Aham. Ele era chamado homem sábio e por isso justo. Não necessariamente, se a gente lembrar que ele mandou matar o principal amigo dele, Urias, para ficar com a esposa dele, né, isso já coloca alguma Injustiça. alguma divergência em relação aí ao Salomão. Mas independentemente disso, o que é ser justo? O que é ser justa? Quando eu digo assim, a monja é uma pessoa justa, significa o quê? Que ela não trata desigualmente, não age desigualmente, ela respeita a lei. Difícil, né? Vamos pensar de roupa justa. É. Aquilo que serve perfeitamente. De novo, falar de adequado. Sim. Aquilo que serve, que encaixa, que está certo, que veste bem. Aquilo que não é justo, Tua mãe nunca falou, essa roupa está muito justa? muito justa não está bom. É. Ou pouco justo está muito largo. Aham. Se não está largo demais e não está apertado demais, está justo. Então está correto. E o que é ser correto? Qual é o caminho correto, que é o que o budismo vai falar? Existe um caminho correto. Qual é esse caminho? Como é que você percebe se está no caminho correto? E uma das coisas que se dá para o praticante dizer como é que você anda reto por uma estrada cheia de curvas. E a pessoa pode ficar meio perturbada com isso, só existe um caminho, é fazer as curvas do caminho. Então, o que é ser justo? É dependendo das curvas do caminho. E não que eu sou justo, reto, correto, como uma coisa bitolada, fechada. Mas as possibilidades de improvisar no momento que acontece. É justo neste momento eu
eu distribuir, por exemplo, essas empadinhas aqui, vou dar uma para cada um, tem um que vai dizer, eu não como empadinha, mas não, eu sou justa, eu dou um para cada um, porque isso para mim é justiça. Será que isso é justiça? Será que é justo fazer isso? Ou vou privilegiar, como você diz? Vou dizer, não, você que está dialogando comigo, você que é professor, você que é pai dessa turma toda, são todas suas. E você faça o que quiser com ela. E aí eu vou dizer, será que ele é justo? Vou ficar olhando. Gostei da ideia de adequação, né? Porque eu faço uma distinção entre dividir e repartir. Aham. Há uma diferença de dividir as empadinhas que aqui temos e reparti-las. Aham. Né? Dividir significa pegar, tem 12 empadinhas, conta-se o número de pessoas e se passa o equivalente numérico, aritmético para cada pessoa. Repartir é multiplicar, é fazer com que haja de acordo com a necessidade. No livro com o Frei Beto que eu mencionei sobre a esperança, a gente faz uma conversa 1 hora, que eu gosto demais. Porque se fala em relação a Jesus de Nazaré, que lá, depois do Sermão da Montanha, que ele fez o milagre da multiplicação de pães e peixes. Né? E ali era uma coisa de justiça que eu vou chegar a ela pela conclusão da história. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que, como diz o Frei Beto, e é verdade, Jesus não era um taumaturgo, um milagreiro, que fazia as coisas acontecerem. Né? Ele diz que Jesus era alguém que fazia com que as coisas fossem justas. Isso, Beto. Mas eu volto a um ponto. Quando se diz que Jesus multiplicou pães e peixes, a sensação que se dá, e a história não traz essa narrativa, mas é isso que vem no tempo, é que ele pegou os pães e os peixes e fez com que aparecessem uns outros tantos. E se você ler direito a história, o milagre está numa coisa maravilhosa, que tem a ver com generosidade, com justiça. Né? Termina ele o sermão, chama os discípulos e eles dizem, olha, o povo está com fome. Está com fome e está ficando irado. Né? A multidão está ali, ouvindo o sermão, é meio longo o sermão da montanha. Né? Ele diz, bom, o que a gente tem de comida aí? Né? E aí os discípulos dele dizem, a gente só tem alguns pães e 2 peixes. Aí ele faz o grande milagre, que agora vocês vão no meio da multidão, vejam o que cada um tem. E eles voltam com cestos e cestos de pães e peixes. E aí diz a história que eles repartem, todo mundo come e sobram cestos de pães e peixes. Qual era o milagre? O milagre era a partilha. O milagre não era chegar e fazer pão, virar mais pão. Era você fazer com que houvesse a partilha. Ora, a justiça é exatamente a condição de partilha. O adequado é aquilo que permite que pães e peixes se multipliquem e não se dividam. Né? Quando você partilha, você multiplica. Quando você divide, você diminui. Né? Não adianta, de fato, a tua razão é correta. Quando você diz, bom, a gente pega as empadinhas e passa pelo número de pessoas. Não, mas tem alguns que não comem, outros já comeram, outros não estão com fome. Outros, como o Pedro, comem 3 ou 4. Né? Portanto, isso significa que qual é o adequado? O adequado, talvez, fosse o lema anarquista. Agora vou introduzir na conversa uma coisa que pareceria estranha. O lema anarquista era, dê cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Olha que coisa equilibrada. Dê cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Mesmo que eu não seja anarquista, eu acho que esse é um dos lemas mais bonitos para a gente pensar a noção de justiça. De cada um de acordo com a sua possibilidade e capacidade. Para cada um de acordo com a sua necessidade. Qual que é a encrenca? A minha necessidade pode ser diferente da sua. Da sua capacidade também de dar, né? Não tem importância. Ela diz, mas eu preciso de 3 calças em vez de uma. Bom, aí nós vamos entrar numa outra discussão que é sobre generosidade, né, sobre parcimônia, né, sobre simplicidade. Tem um poema lindo de um monge vietnamita em que ele vai dizer que a compaixão se manifesta em todos os seres. Aí a gente vai voltar àquela ideia inicial do bandido, do mal, etc. Né? Então, eu não lembro o poema agora, mas é belíssimo o que ele diz, eu sou a vítima e o vitimador. Eu não sou só um dos aspectos, eu sou todos eles, eu estou presente em todos eles. E o monge lá
que foi preso e torturado, né, durante a invasão chinesa, e quando ele encontra Dalai Lama, e Dalai Lama pergunta o que foi mais difícil para você, a fome, o frio, o sofrimento, os abusos, as torturas. Ele disse assim, quase deixei de sentir compaixão de quem me torturava, disso eu tive medo. Então, perder a capacidade de sentir compaixão, mesmo pelo nazista, mesmo por aquele que é o torturador, isso é apavorante. E é dificílimo. Sentir essa compaixão. Acho que a ideia de generosidade nesse ponto não é que ela tem um limite, mas ela esbarra naquilo que é a justiça, daquilo que é justo. Por exemplo, vamos voltar para o menino no Carandiru, que é o que você falou. Eu tenho que sentir compaixão por ele. Eu tenho que por sentir pior compaixão. que seja o seu olhar, o meu movimento de compaixão, como você diz, é chegar até ele e dizer o que houve. O que está acontecendo? Como é que eu sinto compaixão por alguém que está com tanto ódio? Por alguém que pode vir querer me matar? Como é que eu sinto compaixão por ele? E nós dizemos que a compaixão é o que é capaz de impedir o outro de matar você. Porque você vai olhar para ele com compaixão, e não com medo, não com raiva e não com defesa. Ter compaixão por quem por mim não tem compaixão Isto. é uma possibilidade de escolha. É. Ter como obrigatoriedade que eu só devo ter compaixão por quem também não. tem compaixão por mim, não. Não serve, pois Porque é isso aí aí. não é virtuoso. É isso aí. Né? Ela é uma regra de reciprocidade. Agora, quando a Carol levanta, será que eu tenho por alguém que é um carrasco? Né? Alguém que é homicida, compaixão? Tenho, inclusive, por ele ser como é. Mas isso não significa, né, que eu esqueça. Né? Vítima de uma sociedade de violência. Vítima Pedro de Nava. inúmeras causas e condições, também como todos nós. Então ele não é especialmente mal em si, mas ele viveu isso e fez essa escolha. E eu posso sentir compaixão que ele fez uma escolha que eu não faria, mas que as causas e condições da vida dele fez com que fizesse. E por isso eu lhe quero bem. Eu não lhe quero mal. Eu ainda não. Eu não o odeio. Aí que está. O que nós estamos vivendo aqui, a polaridade? Se você não pensa como eu penso, eu te odeio. E eu quero destruir você porque você me abala? Não, o seu pensamento diferente do meu não abala o meu. Pelo contrário, me enriquece. O mundo católico diz que você não deve odiar o pecador, você deve odiar o pecado. Sim. Né? É. Quando eu digo ainda não, eu não sou será que eu sou capaz de amar o nazista para pegar Não é a amar. encarnação? Então, estou usando no sentido mesmo de... Compreender. Será que eu posso ter afeto? Posso eu tê-lo como Terêncio, tudo que é humano não me é estranho. Posso eu olhar naquela pessoa que é malévola aquilo que nela deixou de ser e que um dia o foi. Porque ela não foi malévola sempre. É provável que ela não o tenha sido. É provável que ela tenha sido, sim, uma criança que correu no Bebezinho. campo, que apertou a mãozinha, que deu risada, que rolou com um cachorro. E eu tenho compaixão pela perda. Aquilo que a desumaniza, aquilo que faz com que ela seja capaz de diminuir nela a humanidade que ela precisa ter. Isso não significa que eu não queira justiça, como para você também não. Concordo. Né? Mas eu não tenho raiva, não tenho ódio e não quero matá-la. Eu não acredito também na não pena quero de matá-la. morte. Também não, de Então maneira chegamos alguma. lá. A minha compaixão é essa. Mesmo que as pessoas dizem, essa pessoa não tem jeito, ela vai ficar presa o resto da vida. Ok, vamos dar condições que nesse resto da vida possa mudar. O mais Ou difícil não. nessa questão é que quando há pessoas que são avessas à pena de morte, como é o teu caso e o meu, na convicção de que a vida é um bem, que é tão magnífico que ela não pode ser tirada, tanto que quem atirou e que está condenado à pena de morte porque tirou a vida, fez algo que não deveria fazer. E não é porque ele fez que nós com ele faremos. Bom, há pessoas que acham que a pena de morte ela é um alívio e não um castigo. E que, portanto, é preciso sim que aquele passe muito tempo atrás das grades para ele sofrer. O que move, às vezes, né, essa concepção, ela tem um duplo sentido. Se eu quero que ele fique lá até o fim da vida. Sofrendo. Né? Nesse sentido, é muito difícil esse tema. O Pedro Nava, que foi um dos nossos maiores memorialistas, dizia, eu não tenho ódio, eu tenho memória. Eu não tenho ódio, eu tenho memória. Nesse sentido,
Eu dizia isso outro dia, eu não tenho muita clareza, eu queria até te ouvir nisso. Eu sempre digo que o único sentimento que não tem apagamento, não sei se para você tem, é decepção. Aham. Porque você pode ficar triste, isso passa, você pode ficar com raiva, isso passa, você pode ficar irritado, isso passa, mas a decepção não passa. Ela é um sentimento que você pode até perdoar, mas não pode esquecer. Quando você se decepciona com alguém, com alguma coisa, não tem fim. É né? interessante. Eu não sei o que você pensa. Pode ser interessante isso. O professor Hermógenes foi Sim. ele dizia assim que estava criando uma nova religião que chamava desilusionismo. Se eu tive uma ilusão com alguém, eu tive uma expectativa de alguém ou de um relacionamento, e isso falhou, por que eu não percebi antes? Onde é que eu estava que eu não vi? E não é... Foi uma decepção porque houve uma expectativa. Se não houver expectativa, por isso que a gente trabalha muito não eu. Sim. O eu que não espera nada. O eu que faz por fazer. Se vem retorno ou não vem retorno, puxa, não veio, que interessante, não me dei conta. Vou ficar mais esperto para uma próxima oportunidade. Mas não adianta eu ficar parado lá atrás. Adianta eu ficar pensando naquilo que aconteceu ontem, anteontem, há 10 dias. Não adianta. Foi, acabou. E acabou e me deixou uma experiência que pode não ter sido agradável. Eu confiei, acreditei e não aconteceu. Puxa, que pena. Que pena. Mas essa pessoa e essas circunstâncias também mudaram. Nesse processo de 10 dias, não ficou estagnado nem congelado. Por que eu congelo em mim? Por que eu congelo uma memória prejudicial e negativa e fico chamando ela sempre de novo à memória? Não precisa. Ela já aconteceu. Eu digo que a gente precisa Já cuidado doeu. para não ficar fazendo autópsia o tempo todo. Já doeu. Já entrou a flecha entrou. Agora eu posso, se eu pôr outra flecha em cima e ficar apertando, como doeu, como eu fiquei decepcionado, que decepção que eu tive. Puxa, tive uma decepção. Não estava esperto, hein? Não percebi antes por quê? Eu vou ficar bravo comigo. Eu não percebi os sintomas que estavam ali se manifestando. Numa conversa sobre virtude, no fundo a minha pergunta é para imaginar até onde vai a minha generosidade. Aham. Isto é, serei eu generoso a ponto de perdoar sempre? Mas que perdoa? Então, para perdoar, eu estou coisas acima. que são imperdoáveis. Não, mas para perdoar, eu estou acima. Eu, ser bom e perfeito, vou perdoar você, o pecador. Quem perdoa quem? Eu posso compreender. A diferença é essa, eu não perdoo ninguém. E nem deixo de perdoar ninguém. Eu posso entender por que essa pessoa se manifestou dessa forma. E eu não percebi que ela ia se manifestar dessa forma. Nossa, eu não tomei o cuidado necessário para que isso não acontecesse. Ok. Mas a gente não diz, você é muito generosa, você perdoa tudo e todos. Ou seja mais generosa, Mônica, perdoe. Compreenda, eu diria. Compreenda o que está Mas acontecendo. compreender é diferente de aceitar. É como é. Não, compreender é perceber, é como é. É. Essa pessoa só tinha isto para dar. Quando a gente ia pedir esmolas, por exemplo, a minha superiora contava, durante a guerra ela foi pedir esmolas e um senhor que ficou muito bravo, ninguém tinha nada, jogou um balde de água suja em cima. E ela agradeceu. Sim. Era tudo que ele tinha para me dar. Então, quando você entra nesse nível, essa pessoa me deu o que ela tinha para dar. Se foi uma traição, se foi uma... Ela era o que tinha, ela não tinha outra coisa. Então, eu não preciso ficar parado naquele momento. Pessoas que perdem. Perdem não, porque eu digo, ninguém perde. Morre alguém que você gosta. Aí fica lá, eu perdi a pessoa. Você não perdeu nada. Você conviveu com essa pessoa. Teve coisas maravilhosas que deu para você. Então, por que você não se lembra das coisas boas e vai ficar só marcando aquele pedaço que não foi bem bom? É como comer uma fruta. A gente pode pegar uma uva, metade dela está podre. E essa metade podre eu vou pôr de lado, vai ser adubo para alguma coisa e provavelmente outras uvas maravilhosas virão. Mas eu vou comer a parte boa. Agora, eu só vou ficar olhando para a uva e dizendo que tinha uma parte podre. Aquela parte podre, como foi ruim encontrar uma parte podre? Não dá tanta atenção àquilo que não foi tão benéfico, mas atenção suficiente para não comer o podre. Então, a palavra paramita significa tanto perfeição como aquilo que leva você a atravessar de uma margem a outra. Seria da margem da ignorância para a margem da sabedoria, para a margem do vício para da virtude. E o que nos leva para lá, senão a prática de alguma virtude, que seria de um paramita. O primeiro dele vai ser doação, caridade, entrega, amor, presença. A gente fala, a maior
presente que se dá para alguém é a presença absoluta. Mas, ao mesmo tempo, podemos dar coisas materiais, ensinamentos, então... Tanto que quando a gente dá um presente, diz essa é uma lembrancinha. Isto é, não esqueça de mim. E eu não me esqueci de você. É isso. Então, a primeira coisa é essa, seria o primeiro que abre. Isso é muito do budismo Mahayana. O budismo tem duas vertentes principais. Uma que foi chamada Hinayana, quando houve uma cisão. Hinayana é o grupo menor, e Mahayana que ficou o maior número de adeptos. Depois ficou pejorativo, dizendo você pensa pequeno, eu penso grande, mas não tem nada a ver com isso. E para nós, então, do budismo Mahayana, o principal, o que diferencia do outro é esta, porque a outra não dá tanta importância à doação. E este dá, a coisa principal é doar, entregar, passar adiante. O segundo é sila, que seria preceitos, a conduta correta. Então vai ter não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Parece repetitivo, mas é diferente. Eu posso fazer o bem para mim, para os meus amigos, eu posso fazer o bem a todos os seres. Então já entramos em outro patamar. E depois tem os 10 graves preceitos, que é muito parecido com os cristãos. Não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir e não negociar intoxicantes. Esses são os 5 principais. Os outros são não falar dos erros e faltas alheios. Não se Então não pode ser professor. Não pode. Nem psicanalista. Não, é difícil, nem eu acho coach. complicado. Não se elevar e rebaixar os outros, não se rebaixar e elevar os outros, nem se igualar, porque cada um de nós é único, né? Não ser movido pela ganância, não ser controlado pela raiva, não é não sentir raiva que sentimos, mas não deixar que ela controle, e não falar mal dos 3 tesouros, que é Buda, Dharma e Sangha. Então isso é a vida Buda, Dharma e Sangha. Sangha. Buda é o ser iluminado, Dharma é verdade. A realização da verdade. Sangha, aqueles que praticam, que estudam, que se esforçam juntos. Aí vem Kshanti, que é paciência, tolerância. Meu professor... Essa é a 4ª ou a 3ª? É a terceira. 3ª. Meu professor, nos Estados Unidos, um monge que era meu orientador, ele olhava para mim e dizia assim, be patient, achando que eu era meio impaciente, né? Mas é uma qualidade importante, ter a paciência e também com isso vem um pouco a ideia da tolerância, da compreensão do outro, que está embutido nisso. Aí vem Viriya, que é chamada energia ou esforço correto, que eu acho que pode ser o que vai chamar de fortaleza dentro das virtudes cristãs, enfim. E Dhyana Zen, que é a meditação. Isso entra para nós como um paramita, como uma virtude, alguma coisa a ser praticada, aprendida, e que leva à travessia, de você sair de uma margem de desconhecimento, de sofrimento, de angústias, para uma margem de completude, de satisfação, de alegria. E Prajna, que é a sabedoria. Então, Prajna, que para nós, embora esteja em último lugar, ela não é a última, na verdade, ela é a primeira. Porque todas elas interlaçam, não estão Mas separadas. existe uma hierarquia? Não, exatamente, Não existe. não. Tá. Uma depende da outra. Em cada uma delas, as outras 5 estão contidas. Porque parte do Ocidente coloca, às vezes, dependendo da prática, uma hierarquia. Né? Isto é, há uma série de virtudes desejáveis na conduta, mas há aquelas que são chamadas de cardeais, aquelas que dão a direção. Né? Da noção mesmo de cardos, de feixe, que indica né, o caminho. Né? A outra é a ideia de virtudes teologais e assim por diante. Independe de ser o cristianismo ou o judaísmo. Né? Isso aparece né, com força. Então existe. Quando se fala em virtudes cardeais ou virtudes teologais, ou aquelas que dão o caminho, significa que há uma hierarquização. Sim. Né? Você diz assim, mas qual é a mais importante? Isso vale para os pecados também, para os vícios. Por exemplo, a noção de 7 pecados capitais, que é uma noção mais antiga, mas foi ordenada como 7 por Tomás de Aquino, sobre o qual nós falamos, né? Ele que deu esse ordenamento, até o mundo né, daquilo que a gente chama de Baixa Idade Média, né, que é o final da Idade Média, não eram 7, havia um único, que era o grande pecado. Sim. Esse era o grande vício que em latim é chamado de assídia. Assídia em português, mais direto, existe a palavra em português, você sabe, assídia, mas a gente traduz como preguiça. O maior pecado, o maior vício era a preguiça. Mas não era a preguiça daquele que não quer trabalhar apenas. Não era a ideia de vagabundagem. A preguiça com a perfeição. Isto é, gente que não tinha energia suficiente e tendo não a desenvolvia para ser bom, para ser correto.
Então é uma noção diferente de preguiça. E por isso que eu achei especial, acho que dá pra gente dialogar em torno disso. E antes que a gente mergulhe, eu queria colocar uma percepção. A ideia de perfeição, porque você diz que são Sim. perfeições, Sim. né? Ela, na concepção ocidental, especialmente em boa parte da filosofia, né, a perfeição ela é uma virtude, mas ela é colocada em boa parte das concepções como inatingível. Por uma razão. A palavra perfeito, em latim, significa feito por inteiro. Feito por completo. E eu costumo brincar que só há um ser humano perfeito, o cadáver. Né? Porque ele não pode mais se modificar por si mesmo. Então aquele está feito por completo, ele está concluído. É curioso isso, porque a noção de perfeição dentro da linha que você indica, ela é aquilo que te completa. Parece isso, é isso? É interessante isso. A ideia é que nós falamos o voto do Bodhisattva. Bodhisattva é o ser iluminado que renuncia a estar na iluminação perfeita para ajudar todos os seres a fazer essa travessia. Mas um humano? É uma pessoa, nós. Então, qual seria o voto do Bodhisattva? Eu atravesso, eu chego a outra margem. Quando eu chego a outra margem, eu vejo que tem uma multidão do outro lado. E eu não vou ficar aqui enquanto aquela multidão não atravessar. Então, qual é a função do Bodhisattva? É conduzir, orientar, provocar as pessoas a perceber que existe uma outra margem. Alguns nem sabem que tem outra margem. Alguns acham que não tem. Eu vivo em sofrimento e dor e não tem saída. A minha vida é isto. E você fala, não, existe outra maneira de viver. Você pode olhar o mundo de forma diferente. Então, vamos provocar essa reflexão. A minha superiora dizia assim, às vezes nós temos que tornar uma ponte. E as pessoas agradecem atravessar a ponte, outras xingam a ponte, mas não tem importância, a gente continua sendo a ponte. E ela diz, mas para alguns nem a ponte serve, tem que ser o barqueiro. Alguém que chega e diz, sabe, tem um outro lado ali, e nós podemos atravessar. E a maneira de atravessar, quer dizer, as sugestões que tem como prática, seriam isso que é chamado de perfeições, ou para mim, na verdade, quer dizer, chegar a outra margem, ser capaz de atravessar. Então, damos alguns instrumentos. E essa outra margem o que é? É a margem da sabedoria. E ela é a margem da paz? Da completude, da compreensão, do bem. E qual é a finalidade dela? Viver. Para que chegar à completude? Viver com plenitude, viver fazendo bem e o bem a todos os seres. É interessante porque quando você fala da ponte, que a tua mestra indicava, né, e que o Bodhisattva faria, né, como essa, os cristãos romanos utilizam essa ideia. Não é casual que aquele que é o condutor, o grande pastor, que tem que levar as ovelhas para o outro lado salvas, né, ele é chamado de pontífice. Aquele que é um fazedor de ponte. Né? Em latim, pontifex significa aquele que faz pontes. Portanto, não é casual que o Papa, e você sabe que a palavra Papa está ligada a papai. Papa é um jeito carinhoso, né? Utilizado, né, no grego antigo para falar daquele que cuida. Né? Papa, papai, o que os judeus chamam de Abba. Por isso abade, abadesa. Né? A ideia do papai que cuida e que é pontífice, isto é, aquele que conduz para o outro lado. Tem uma coisa que eu não queria deixar passar, quando você diz que aquele que conduz, o iluminado, há uma narrativa ocidental muito forte com isso, que você conhece muito bem, que é a alegoria da caverna do Platão. Porque na obra República de Platão há um momento em que ele está tentando explicar o papel de Sócrates como iluminador numa sociedade que, porque não o compreendeu, ele, Sócrates, que desejava a perfeição, que ele foi assassinado, quer dizer, ele foi condenado ao suicídio, entre aspas, porque naquele momento havia uma regra entre os gregos no século V a.C. de que grego não matava grego. Então, se um homem que fosse livre, como era o caso de Sócrates, tivesse que morrer por condenação da lei, ele tinha que se matar. E ele podia escolher 3 modos de se matar. Ou ele tomava veneno, que era a coisa mais horrorosa, dado que a morte é lenta e agoniante, ou ele se atirava de cima do templo, ou ele recebia um punhal, né, e se suicidava. Até as pessoas acham estranho, como é que alguém é condenado ao suicídio e o faz? É porque era uma questão de honra. Se você é condenado, você não deixará de obedecer aquilo que a polis, que a comunidade indica. E Sócrates, ele aceita a ideia de que ele deverá aceitar as leis da cidade, da polis, e ele escolhe a pior morte,
que é beber veneno. Né? Porque mais agoniante, mais dolorida e mais demorada. E ele bebe cicuta. Né? E há uma coisa interessante, porque a narrativa sobre Sócrates, isto é, o grande iluminador, alguém abençoado, em alguns momentos ele é identificado mais tarde, ou com Buda, não como pessoa, mas como um espírito, né, de prática na vida, ou com Jesus de Nazaré. Algumas pessoas olham Jesus de Nazaré em muitos momentos como ou Buda, né, no seu modo de iluminação, ou Sócrates como prática. Na alegoria da caverna, há uma coisa assemelhada a isso que você coloca, isto é, a crença platônica é que nós humanos vivemos trancados numa caverna, voltados de costas para a entrada dela, virados para uma parede, que é o fundo da caverna. Sim. Entre nós e a parede existe uma fogueira, onde nós nos aquecemos, fazemos alimento. Como nós estamos acorrentados em direção, né, à parede interna da caverna, a gente acha que o mundo é o que a gente vê na parede. Como as nossas costas, a abertura da caverna para o mundo real, e tudo que lá passa faz sombra por conta da luz da fogueira, nós vemos projeções na parede, imagens, eidos em grego, ideia, a gente vê apenas imagens que estão ali, e essas imagens, porque a gente não vira a cabeça, a gente acha que elas são a realidade. Em outras palavras, nós passamos a vida sendo enganados por simulacros. Nós achamos que a vida é aquilo e ela está lá fora. Isto é, ela está na outra margem do rio. Certo. Diz Platão, no mito da caverna, na alegoria da caverna, que um dia um dos acorrentados consegue virar e quebrar a corrente. E sai. Quando ele sai, a primeira coisa que com ele acontece, que acontece com algumas pessoas quando encontram aquilo que é além do óbvio, aquilo que é a ideia do bem, é que ele fica cego. Porque se você está numa caverna a vida toda, a iluminação solar te faz perder a visão. A segunda é demorar para acreditar que aquilo é falso. A terceira é fazer o que faz o iluminado. Ele não pode sair da caverna e ver que as pessoas lá continuam e deixá-los lá. E ele volta para dentro da caverna e diz, isso não é verdade, isso é ilusão, isso é aquilo que no hindu se chama de quimera, no grego, no hindu é Maya. Né? Maya, isso é mera quimera, mera ilusão, isso é falso. Qual é a consequência de quem faz isso? É morto. Porque é muito difícil você dizer às pessoas que isso é ilusório. Elas preferem acreditar naquilo que está ali. E, para mim, essa ponte entre essas duas culturas em relação, né, à ideia da iluminação, ela é marcante. Mas o mais bonito que eu queria que você pudesse me esclarecer um pouco é por que ele volta? Por que ele não, entre aspas, vou usar uma linguagem ocidental, não salva a si mesmo e deixa os outros do outro lado da margem?